Olá, meus queridos, mais uma vez, todos vocês que nos ouvem, nos assistem, eu quero compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, aquilo que nós iniciamos na semana passada e pensamos sobre a família em quarentena, não é? Estávamos pensando como que a família, nesse estado de isolamento, tem passado por um processo que é o processo que todo ser humano passa, um processo em que, quando nós estamos em isolamento, nós somos expostos ou ganhamos sensibilidades que são um pouco maior, ou que se tornam um pouco maior, do que as que normalmente nós carregamos e desenvolvemos enquanto estamos vivendo as demandas da vida, no corre-corre da vida, no barulho da vida. E nós pensamos sobre o isolamento, que é o isolamento voluntário, pensamos no isolamento, que é o isolamento obrigatório, o compulsório, isolamento que você não escolhe, mas que você termina estando ou entrando nele. E, de certa forma, esses dois isolamentos, eles propiciam para a gente essa capacidade de enxergar um pouco mais além da escuridão da nossa própria alma, na janela da nossa própria alma. E que o que acontece é que nós vamos nos deparando com aquilo que nós não esperávamos, com realidades que nós não acreditávamos sobre nós mesmos e nós não desejávamos para nós mesmos. Mas elas são aquilo que nós somos e os fatos estão aí. Quando nós entramos, então, em um processo de isolamento em que a sociedade como um todo entrou nele, nós começamos a perceber que várias coisas começam a ficar evidenciadas, no sentido que diversas demandas que surgiram foram resolvidas e socorridas de forma muito urgente, muito rápida, com muito dinheiro envolvido, e para o lado do Estado, para o lado da sociedade privada, das entidades privadas, nós vimos muitas pessoas se mexerem para tentar providenciar algo melhor, uma situação melhor para a vida das pessoas, socorrer melhor as pessoas, dar um pouco mais de cuidado e capacidades para que as pessoas possam se cuidar ou cuidar a si mesmas. O fato é que, por outro lado, nossas famílias também têm sido atacadas por nós mesmos. Não necessariamente aqui eu quero pensar sobre aquilo que a própria imprensa, os governos, nas esferas em que eles entram e que não deveriam entrar, mas eu quero pensar no sentido que quando as famílias começaram a entrar em quarentena também, em isolamento, nós começamos a descobrir monstros à nossa imagem e semelhança, coisas que nós deixávamos passar, ignorávamos, porque nós estávamos vivendo a nossa vida e correndo demais para ter que prestar atenção em tudo isso. Nossos cônjuges, nossos filhos, todos correndo de igual forma, dentro de uma mesma roda, e que agora nós tivemos que parar. E esse isolamento, então, obrigatório, de fato, é um meio pelo qual nós podemos investigar e conhecer de forma mais profunda a nossa alma. Aquilo que ela de fato adora, aquilo que ela de fato ama, aquilo que de fato desejamos. Pois bem, queremos tratar exatamente sobre família em quarentena. No domingo passado, nós pensamos aqui sobre o papel dos pais, sobre a relação, a função dos pais
no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Sobre esse mesmo texto que queremos meditar hoje, ou continuar a meditação, porque no mundo em que nós vivemos há uma série de demandas que nós desenvolvemos na sociedade. Como que se desenvolve doenças mesmo. Elas foram desenvolvidas na sociedade porque nós falhamos e nós temos falhado dentro das nossas casas, nos papéis, nas funções, na obediência àquilo que a palavra de Deus tem orientado para cada família. Por isso, querido, eu queria pensar com você hoje um pouco mais no ponto de vista dos filhos e naquilo que a palavra de Deus orienta os filhos e como que isso se reflete na vida da sociedade, mas também como isso se reflete na vida da igreja, na caminhada dos discípulos de Jesus. Pensando de forma breve, então, eu quero ler mais uma vez o texto de Efésios, capítulo 6, lembrar com você que nós estamos pensando sobre o contexto da carta de Paulo aos Efésios, e como que se desenvolve o raciocínio dele aqui. Por isso, lembre-se disso, e nós vamos tocar ainda nesse assunto aqui, para que a gente possa desenvolver aqui algumas verdades, que são verdades da palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, então, enquanto meditamos aqui, em nome de Jesus. Observe que na semana passada nós trabalhamos aqui a partir do contexto e daquilo que Paulo fala no capítulo 2, que nós que estávamos longe, nós gentios, pois não somos judeus, nós que estávamos longe e estranhos às alianças e às promessas de Deus, fomos aproximados de Deus e do povo de Deus, e em Cristo nós fomos feitos um só, e nele todos nós temos acesso a Deus por um só Espírito, e por isso o que Paulo diz é que através da cruz Jesus evangelizou a paz entre nós e Deus e a paz entre nós mesmos. O que significa dizer que nos tornamos família de Deus. Essa família edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Enfim, essa família construída sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus é de onde emana, de onde pode sair toda a verdade, toda a orientação para que nós sejamos edificados pelo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo diz, como todo corpo bem ajustado cresce para a habitação de Deus em Cristo Jesus. Então, observe, querido, que quando então Paulo está orientando as nossas posturas de senhores, posturas de escravos, posturas de patrões, funcionários, posturas de marido, mulher, postura de filhos, Paulo está nos orientando dentro de um contexto em que, apesar de continuarmos a ter famílias nucleares, nós fomos inseridos na família de Deus. E como Jesus nos lembra, a família dele é aquele que ouve e faz a vontade do Pai dele. Então, acima de qualquer coisa, a nossa principal família é a família de Deus. Acima de todas as relações, e apesar dos papéis que nossas famílias têm, nossas famílias nucleares, que eles têm na sociedade, a família de Deus é que está acima de toda a outra sociedade que nós estejamos inseridos, porque a família de Deus é composta por aqueles que
creem e obedecem na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. O que significa dizer que muitas vezes, e a realidade nos mostra isso, é que maridos podem não ser crentes, podem não seguir a palavra de Deus. Mas eu e você, quando nos casamos, nós fizemos um voto, um juramento, um compromisso, uma aliança. Por isso devemos fidelidade a ele. Devemos fidelidade à esposa, devemos fidelidade ao marido, quando nos aliançamos com eles em casamento. Mas a família de Deus, ela é composta por aqueles que, de fato, caminham com Jesus. E esse elo é o elo que é estabelecido para toda a eternidade. Porque aquele ou aquela com que você é casado hoje, pode ser que não esteja na eternidade com o Pai. Mas aqueles que são caracterizados ou receberam a identidade de Cristo na sua própria vida e coração, eles sim são nossa família e estarão eternamente conosco. Mas onde eu quero chegar aqui? Onde eu quero chegar é a respeito dos filhos hoje. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A ideia de disciplina aqui é uma ideia de trilhos, é uma ideia de que nós devemos caminhar sobre aquilo que já foi posto e que todo passo fora daquilo nos provoca acidentes, tragédias, e nós mesmos é que sofremos as consequências. E quando pisamos fora desse trilho, todos sabem a tragédia que é um trem virado. Então, observe que quando Paulo diz disciplina, ele diz algo que é reto, algo que instrui de forma rígida e fixa, ou seja, isso não muda. E então ele diz também na admoestação, e a admoestação é aquilo que nós exercemos ou praticamos sobre os filhos para que eles possam voltar à disciplina, ao trilho, quando certamente eles saírem desses trilhos, porque vão sair. Por isso, Paulo não esquece de deixar claro que é preciso criar na disciplina e na admoestação. Mas a orientação que Paulo dá aos filhos, então, primeiro observe, há uma realidade aqui, é que os filhos precisam da admoestação, não só da disciplina, e a admoestação é passar o braço sobre e orientá-lo a respeito do que é a direção correta. Lembre-se que educação não é apenas falar sobre as coisas que não podem, as coisas que são erradas, mas educação é mostrar o caminho correto. Se este é o errado, então qual é o certo? E muitas vezes nós nos esquecemos de mostrar qual é o caminho certo. E muitas vezes queremos, inclusive, dizer do caminho errado sem que antes tenhamos falado do caminho certo para eles. Mas a orientação do apóstolo Paulo aqui aos filhos é: obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso ajuda. E honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem, que seja de longa vida sobre a terra. Então, o que nós precisamos pensar aqui é que quando há uma orientação para que os filhos obedeçam, nós tratamos no domingo passado, há uma obrigatoriedade para que os pais observem que quem vai ensinar isso aos seus filhos, quem vai ensinar isso às crianças, são os próprios pais, porque eles são a primeira instituição colocada sobre a vida dos filhos, para que esses filhos possam também fazer parte do próprio corpo de Cristo, ou seja, para que os filhos possam fazer parte da família de Deus. Em suma, os pais educam os filhos na palavra de Deus para que os filhos possam estar inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus, porque nós fizemos um pacto com o Senhor, voto com o Senhor, juramento de que nós os educaríamos quando o batizamos, quando ainda crianças. Educaríamos eles na palavra do Senhor, seríamos fiéis a eles, fiéis ao Senhor, para que eles pudessem caminhar em fidelidade com o Senhor também. Sendo, então, filhos,
da família de Deus, membros da família de Deus, do corpo de Cristo, nós que somos filhos, e o leque então aqui abre para todos, porque todos nós somos filhos, a orientação da palavra de Deus é a obediência aos pais e a honra aos pais. E aqui eu quero pensar com você que essa é uma exigência que a palavra faz, que é dupla. Há uma responsabilidade dos pais aqui em fazer todo o esforço para que você, filho, o obedeça. Mas essa é uma implicação que cai sobre você. Você que é filho. Esteja seus pais vivos ou não, seja você criança ou não, seja você adulto ou não, seja você velho ou não, um dia você foi filho. Um dia você estava lá com seus pais. E o fato é que aquilo que é nutrido no nosso coração, desde sempre, quanto à obediência, é o que gera ou aquilo que nós levamos para toda a vida, nas relações que nós temos no corpo de Cristo e nas relações que a gente tem na sociedade. Se nutrimos no coração um senso grato e voluntário em obediência aos nossos pais, mesmo quando a obediência implicava em obedecer sem querer, de fato, obedecer, mas obedecer por entender que aquilo era o justo, como Paulo diz, que aquilo era o correto, que aquilo era ordem e obediência ao Senhor, ordem do Senhor e obediência ao Senhor, para que fique claro. O que acontece é que quando nós nutrimos esse coração voluntário para a obediência em casa ainda, gera para a gente, na sociedade, os resultados que nos fazem caminhar bem na sociedade. Temos boas relações, passamos a saber ouvir, sabemos tolerar mais, sabemos nos anular mais, sabemos nos posicionar quando aprendemos a honrar os nossos pais, aprendemos a falar aquilo que de fato queremos falar, mas sem desrespeitar o outro. Na igreja, quando nós aprendemos a obediência e a honra aos pais, nós aprendemos que é lá, nessa família, na família de Deus, que nós recebemos toda a orientação, toda a nutrição para a nossa vida. O que significa dizer que quando nós aprendemos a nos submeter à autoridade dos nossos pais, nós também sabemos nos submeter à autoridade da igreja, à autoridade pastoral, à autoridade dos presbíteros, à autoridade no discipulado. Que bom que o devocional dessa semana, o Danilo tratou sobre isso na primeira carta de Pedro. Porque nós precisamos entender que aquilo que Paulo está tratando aqui, quando ele diz que Jesus retirou a inimizade do nosso meio, o muro que nos separava foi retirado de nós. Veja, a igreja, a família de Deus, é aquele lugar onde as pessoas, ou elas serão seus amigos, ou o contrário de amigo, é inimigo. Na igreja de Jesus, todos são irmãos. Todos foram unidos na amizade que há agora em Cristo Jesus. O que significa dizer que é lá onde você pode deixar os seus ouvidos abertos para ouvir as orientações. É lá que nós devemos abrir o nosso coração para orientar a outros também que estão ainda iniciando uma caminhada, que estão um pouco atrás no tempo da caminhada com o Senhor Jesus. É lá onde nós devemos nutrir aquilo que a palavra de Deus chama de discipulado.
Observe, a discipulado, biblicamente, é a união em uma só ação e coisa e vida, em um só ser, da informação e do testemunho prático de vida. Quando essas duas coisas existem em uma pessoa que caminha e investe na vida de outra pessoa, o que nós temos é discipulado. Quando nós separamos isso, nós criamos relacionamentos doentios na igreja e fora dela, doentios em casa. E quando os nossos relacionamentos em casa já são doentios, porque desassociaram a verdade do conteúdo visível, do modelo encarnado naqueles que nós enxergamos, como autoridade dentro de casa, nós vamos desenvolvendo relacionamentos que são extremamente corrompidos e corruptores também. Então, cada geração que se inicia fica mais aberta e mais dada ao afastamento dos relacionamentos, principalmente na igreja. Os relacionamentos na igreja, eles não são afastados não são relacionamentos afastados quando as pessoas simplesmente não gostam de estar nas atividades da igreja. As pessoas podem estar nas atividades da igreja e isso acontece, mas elas continuarem tendo relacionamentos que estão completamente afastados umas das outras. As pessoas podem estar presentes nas atividades das igrejas, mas terem apenas a sua fonte de informação e de influência, de testemunho e vida que está caminhando ao lado, dissociada, e por isso, na igreja, ela apenas desenvolve uma vida que é uma vida de relacionamentos de sorrisos amarelos. São relacionamentos em que a gente fala um pouco como foi nossa semana, que a gente fala sobre como foi o sermão, como foi o culto, e ponto final. Como, de forma subjetiva, a palavra deseja que a vida da gente seja, mas a gente normalmente não traduz e não troca isso em miúdos para que diga respeito, de fato, à nossa própria vida. Quando nós não aprendemos a honrar e obedecer nossos pais, todas as nossas relações são afetadas. E isso faz com que a geração, que é essa geração que nasceu a partir dos anos 80, mais caracterizada a partir de 85 até 2000, essa geração que nasceu e tem, então, aí seus 20, 25, 30 anos, é uma geração que tem sido marcada fortemente pelas redes sociais. Exatamente porque é uma geração que tem uma tremenda dificuldade com a autoridade dos pais. Por isso, querido, entendendo que essas coisas estão conectadas umas com as outras, e uma coisa vai desenvolver outras, que geram muitas outras e que são danosas. E a coisa que eu falo aqui é essa insubmissão, essa desobediência, a falta de honra aos pais. Por que eu trato sobre isso? Porque honrar aos pais é algo que precisa estar no coração. Quando o desejo, o sentimento que no seu coração existe não é de honrar seus pais, eu digo a você, clame ao Senhor para que isso seja transformado no seu coração. Porque hoje vivemos uma geração de crentes que, de fato, não entenderam ainda o que é o genuíno discipulado. São crentes que vivem um afastamento social disfarçado de relacionamentos em paz. É a Pax Romana, é o relacionamento de colegas cristãos. No corpo de Cristo da igreja local, não existem colegas.
Nós fomos unidos em um só corpo, em uma só família. E lá nós precisamos nutrir relacionamentos de verdade. Então, eu quero pensar aqui em duas coisas que acontecem para a gente finalizar nosso pensamento e deixar que você desenvolva ainda essa ideia do quanto que nós, filhos, precisamos ainda aprender a submissão à primeira autoridade, que é nossos pais, para que a gente possa desenvolver relacionamentos mais saudáveis, profundos e um discipulado genuíno no corpo de Cristo, a partir da obediência aos nossos pais e temor a Deus para honrar os nossos pais com genuinidade, com legitimidade, com autenticidade, com verdade no nosso coração. Quando, por exemplo, você tem mulheres que estão para casar em uma comunidade local, mas elas buscam conhecimento, conselhos práticos em redes sociais. E esse movimento de buscar conselhos práticos em redes sociais, seja ela qual for, ele faz com que você, com as mulheres mais velhas da igreja, você tenha uma postura de quem já conhece sobre o assunto, porque, afinal de contas, você já ouviu muito fulaninha, cicraninha, que é tão legal, tem milhares de seguidores, que é tão crente, fala coisa tão bíblica. Você está nutrindo ainda a inimizade da qual Jesus já destruiu no nosso coração. Porque isso faz com que a gente evite a aproximação daquelas que de fato deveriam falar com a informação e vida, informação e testemunho para influenciar a sua vida e a minha vida. Por isso, cuidado com aquilo que você acessa e o movimento que isso gera em você, ou o movimento que você deixa de fazer por causa daquilo que você tem ouvido e se nutrido na internet. Outra coisa, um outro exemplo. Quando irmãos que estão desejosos por aprender, com desejos legítimos de aprender mais a palavra de Deus, quando eles buscam ouvir e ouvir e ouvir mensagens que estão na internet, e isso faz com que você se afaste, deixe de procurar liderança da sua igreja, pessoas que acompanham você, conhecem você, para realmente te ensinar, tirar suas dúvidas. Você está nutrindo a inimizade que Jesus destruiu e nos inseriu através dessa quebra desse muro no corpo de Cristo, família de Deus. Você está mantendo a distância quando Jesus já nos aproximou. Você está fazendo o possível para se manter no isolamento do seu próprio coração, de maneira que ninguém mexa de forma profunda, assim como nas redes sociais não vão fazer. Por isso, mensagens do Evangelho, as mais profundas que sejam, faladas por pessoas que estão nos seus ambientes mais confortáveis e distantes de você, ainda que toquem o seu coração, sempre vai ficar faltando o testemunho prático usado pelo Espírito Santo, a eficácia e no poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para transformar realmente o seu coração com um acompanhamento genuíno e alguém que, de fato, possa tocar nas feridas mais obscuras que existam na sua alma, na minha alma, na nossa alma. Eu quero estimular você a entender que quando a palavra de Deus orienta-nos a submetermos e a honrar aos nossos pais, esse é um princípio que nos forma desde a infância, mas que é um princípio que vai nos conduzir por toda a vida na comunidade de Deus, na família de Deus, mas na sociedade também em que eu e você fomos inseridos. Eu espero que o Senhor te abençoe, fazendo com que esse tempo de quarentena revele a real disposição do nosso coração
em nos submeter. Submeter uns aos outros, submeter-nos aos pais, submeter-nos às nossas autoridades, submeter-nos ao discipulado genuíno, que é feito através de pessoas que te conhecem de verdade em Cristo e que por isso podem anunciar a palavra com muito mais propriedade. Cuidado com o caminho e onde você tem buscado crescer segundo a imagem do próprio Filho de Deus. Aumentar o conhecimento não forma em nós a imagem de Cristo, mas a vida na comunidade, em submissão, em honra aos pais e a Deus, faz com que eu e você sejamos formados e transformados segundo a imagem do próprio Filho de Deus, de glória em glória, de fé em fé. Que assim seja na sua vida e na minha vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te conduza nesse tempo que você terá em sua casa, esse fim de semana, que o Espírito de Deus se faça presente no seu lar e conduza a sua família em fidelidade ao Senhor. Amém.